Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 23, versículo de número 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Nós estamos diante de um dos livros mais importantes do compêndio de sabedoria da Bíblia Sagrada. Provérbios, como outros livros, foi escrito por Salomão segundo a tradição. E Salomão, você sabe, foi filho de Davi. Salomão reinou em Israel por 40 anos. Salomão, Davi e Saul tiveram reinados parecidos em muitos quesitos. Saul reinou 40 anos, Davi reinou 40 anos e Salomão também reinou 40 anos. Assim como Saul e Davi, Salomão foram os únicos reis que reinaram sobre todas as 12 tribos de Israel no chamado Reino Unificado. O maior rei da história de Israel é Davi. Salomão tem o título de o homem, não só o rei, o homem mais sábio nascido de mulher. Nascido de mulher, o homem mais sábio é Salomão. Em 1 Reis capítulo 3, a Bíblia diz que Salomão, depois que ofereceu a Deus 1000 holocaustos, o Senhor disse para ele: me pede o que você quer. E Salomão disse: eu quero sabedoria, conhecimento e ciência. E Deus deu isso para Salomão. Deus não só disse para ele: eu vou te dar. Deus disse para ele: eu vou te dar, além da sabedoria, o título do homem mais sábio que existiu na terra. De tudo que você querer saber, tem uma pitada de Salomão. Na ciência, em tudo. Por conta da sabedoria que Deus ministrou na vida de Salomão. Esse versículo é um versículo que, tirando o romancismo desse versículo, tirando essa primeira leitura, porque na primeira leitura o que a gente vê é uma declaração muito romântica. Tem muito mais do que isso dentro desse versículo. E eu fui confrontado quando estava fazendo a minha caminhada, lembrando desses versículos. Esse versículo eu fui confrontado porque eu fui além do romantismo. Porque está muito claro que isso aqui foi uma revelação plena e verbal de Deus para que fosse canonizada e estivesse na Bíblia Sagrada para nós. Vou explicar. A Bíblia foi escrito com as inspirações plena e verbal. A inspiração plena, Deus dava uma ideia para o escritor. Deus dava uma ideia na cabeça do escritor e o escritor redigia aquela ideia. A inspiração verbal, Deus falava com o escritor e ele transcrevia o que Deus falava. Eu não duvido, e é fé minha, de que esse versículo é um texto e contexto, dentro dele é um texto e um contexto, versículo 26. Quando Salomão diz, escreve aqui, dá-me, filho meu, o teu coração, e eu quero me ater exatamente a essa primeira parte. Salomão está revelando exatamente aquilo que ele viveu na sua intimidade com Deus. Enquanto Deus deu para Salomão conhecimento, sabedoria e muitas outras coisas, Salomão foi um dos reis da história antiga que mais teve notoriedade. Davi foi o maior rei de Israel. Salomão foi o maior rei da história antiga que teve notoriedade. Essa notoriedade veio ser quebrada depois por Alexandre o Grande. Então você imagina o tamanho da história que esse rapaz escreveu. Por conta desse pedido, da sua humildade e da sua entrega em receber uma direção
de Deus, especificamente de Deus. Mas, quando a gente analisa, além da primeira linha, além da primeira leitura, melhor dizendo, a gente vê algo muito mais profundo, principalmente quando fazemos as perguntas. Quando fazemos as perguntas, está muito claro que Salomão descreve aqui um pedido de quem? Do seu pai, Davi? Não, de Deus. Está muito claro aqui. Está muito claro que é Deus dizendo para Salomão: filho meu, dá-me o teu coração. A pergunta é, por quê que Deus pediu o coração de Salomão? A história diz que Provérbios foi escrito nos últimos dias, nos últimos tempos do reinado de Salomão em Israel. É a história que diz. E é bem provável que os escritos de Provérbios é um relato daquilo que Salomão viveu durante toda a sua vida. E é óbvio que alguém que se destaca com sabedoria, com conhecimento e com riqueza, tem a tendência de ter em seu coração um ego avantajado. Tem a tendência de ter em seu coração uma ascensão da sua vaidade. Uma manifestação maior do que o normal da sua vaidade. Então, Salomão escreve exatamente o pedido que Deus fez para ele. Enquanto ele pediu a Deus sabedoria, conhecimento e ciência, e Deus deu tudo isso, além de tudo isso, Deus deu riqueza, Deus, em contrapartida, pede a Salomão o seu coração. Por quê? Que Deus pediu Salomão o seu coração. Chamando ele de filho, Deus já o cerca em uma identidade para que ele não pudesse fugir. Não, mas o que eu sou? Não, você é filho e filho meu. Então, dá-me o teu coração. Esse pedido de Deus para Salomão foi um pedido possível de ser atendido por Salomão. Mas ao mesmo tempo que possível, se tornou um desafio para Salomão dar a Deus o seu coração. O que é o coração aqui, pastor? Óbvio que não é esse órgão que bombeia o sangue para as nossas artérias, para as nossas veias. É óbvio que o coração aqui está se falando da centralidade do homem, do centro, do seu ser, do seu espírito. O coração aqui está se relacionando ao seu interior, aquele lugar onde só você e Deus vai. O que Deus está pedindo para Salomão é exatamente isso. Eu não quero 1000 holocaustos, não quero 10.000 holocaustos, não quero sacrifícios, não quero obras, eu quero a centralidade do seu ser. Você não é um corpo e você não é uma alma, você é um espírito. Eu, Renato, sou um espírito. Eu possuo um corpo e habito, eu possuo uma alma e habito num corpo. Eu sou um espírito. Eu possuo uma alma e habito um corpo. Jesus, quando encontrou a mulher samaritana, o que é que ele diz? O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque nós somos espírito. É isso que Deus está pedindo para Salomão. Eu quero essa centralidade, eu quero essa parte da essência do seu ser. É isso que eu quero. Eu fico pensando que nós servimos a um Deus poderoso, a um Deus que tudo pode. Aliás, essa é uma parte do caráter de Deus que não é comunicada com ninguém. É o que nós chamamos de atributos incomunicáveis. Todo poderoso nosso Deus é onipotente. São 3 os atributos, né? A gente coloca a eternidade, porém a eternidade é um caráter do reino celestial. Mas existe a onisciência, a onipresença e a onipotência.
são atributos incomunicáveis. Existem os atributos comunicáveis de Deus. Benignidade, bondade, amor, perdão, são atributos divinos que Deus comunica com o ser humano. Agora, onipotência, onipresença e onisciência não, é só dele. Deus é um ser todo-poderoso. Tipo assim, Deus não precisa de permissão para nada. Deus é um ser completo que pode fazer tudo. O profeta Isaías disse, agindo Deus. A outra pergunta, a primeira pergunta foi, por que Deus pediu o coração para Salomão? E a outra pergunta é, por que um Deus tão grande, tão poderoso, que tem esse atributo incomunicável, faz esse pedido para um ser finito, limitado, que ele próprio criou? Foi Deus quem criou o homem, Ele mesmo que nos criou. Ele não invade a minha existência, não invade o meu interior, não invade a minha história para tomar a força, a centralidade da minha vida. Esse Deus que pode entrar em qualquer lugar e pegar qualquer coisa e dominar sobre tudo, pede o meu coração, me chamando de filho. E filho dele. Filho meu, dá-me o teu coração. E o que ele diz em Apocalipse 3:20? Toma o seu lugar aqui. 3:20 de Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei, e ele comigo. Então você convidou Jesus, ou melhor, ele chegou e bateu na sua porta, você abriu, aqui está toda a minha verdade, Senhor. Olha, essa bebida que eu preparei, esse vinho, esse suco, refrigerante não, essa torta, Senhor, tá tudo aqui, porque olha, ai, meu coração, come, senta comigo. Não, Senhor, não, Senhor, é para o Senhor. Não, eu quero comer com você. É honra para mim também estar aqui na sua casa. Aí depois que Deus termina de comer, a sua casa, a sua verdade, tudo que você... Senhor, o Senhor já vai? Já, mas a gente vai ter um encontro em breve. Oi? Não, o maior encontro é eu receber o Senhor. Até Ele, e com Ele cearei. Essa, para mim, zerei a vida, como dizem aí, hashtag zerei a vida, Senhor. O Senhor veio na minha história, entrou no meu coração, recebeu toda a minha verdade, toda a minha honraria. Ora, aí Deus responde, ora, você abriu o seu coração, você teve todos os pré-requisitos, eu te pedi um coração e você me deu com essa honra. Agora é o seguinte, eu ceei na sua casa, você comigo, eu vou te mandar um convite. Convite? Sim, porque da mesma forma que você me recebeu com honra, lá em cima eu vou te receber com toda a honra que você merece. Você é o plano de Deus para essa terra, e João disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus te ama incondicionalmente e Ele deseja te levar para lá para ceiar com Ele.